Ó, estamos de volta pra gente poder fechar o programa Doses Milionárias aqui. Vamos falar de coisa boa demais. Ó, eu tive num evento, pessoal. Meu Deus do céu, olha, haja coração. Primeiro é espetacular. Quem não gosta nesse período, principalmente das Olimpíadas, que inclusive está chegando as Olimpíadas de Paris, quem é que não gosta de ver o momento da ginástica artística, né? Eu acho que é um dos favoritos, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que sim. Agora, você vê pessoalmente é emocionante. Porque quando você está vendo pela televisão, é claro que as câmeras vão escolher o que te mostrar. Quando você está vendo ali presencialmente, você vê os movimentos, você vê a apresentação, você vê a reação antes e pós das meninas, você vê como é que a família reage. Pessoal, é super emocionante. Olha que eu estava ali, nem era como pai. Estava só como convidado, mexeu muito comigo. Além de ser muito bacana, é muito emocionante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Teve o evento do inverno lá na Carina Carvalho, que é uma escola de ginástica artística que está em 4 pontos diferentes aqui no Distrito Federal. E quem está aqui, ninguém mais, ninguém menos do que a proprietária, que traz o nome da escola, aliás, que a escola traz o seu nome, nossa querida ginasta Carina Carvalho, hoje só empresária. É, isso mesmo. Tudo bem, Carina? Tudo bem, você? Tudo bem, demais, demais. Que evento, hein? Pois é, gostou? Meu Deus do céu, assim, os pais devem sair dali quebradinhos no meio. Sai. Mexe muito com a gente, né? Mexe muito. Acho que falar de filho, né? E você vê ali a sua filha, no caso, daquela competição que era uma competição só de meninas que você estava, né? Você vê a sua filha demonstrando os seus talentos, a sua força, a sua coragem. Não tem como não emocionar, né? É verdade. Olha que eu não conhecia nenhuma das menininhas que estavam ali, pessoal. Nunca as tinha visto. Assim, eu de fora já tava tão mexido, porque mexe com a gente, né? Mexe. E isso que eu tava comentando aqui antes é muito forte, porque às vezes você vê lá, o cara tá filmando uma apresentação pela televisão, Uhum. aí você vê um momento que ela pega, chora ali e tal, mas ali ao vivo você tá percebendo tudo. É. E não tem como dizer que não tem uma energia diferente, porque tem uma emoção muito envolvida ali. Sim. Todas elas ali juntas, né, competindo, aí você começa a escutar as vozezinhas delas, né, vozinha de criança. Vai, força! Você Cara, consegue! vamos falar um pouco sobre isso? Essa parte Vamos. mexeu muito comigo, porque em outras conversas nossas, você já Uhum, tinha falado sobre essa questão do sentimento de equipe, uma apoiando a outra. Eu aham, vi isso ao vivo lá, pessoal. aham. Né? Por exemplo, você vai ter que me lembrar sempre que eu vivo esquecendo. Mas como é que chama aquela barra? A trave de equilíbrio. A trave de equilíbrio. Tava na minha cara ali. Pessoal, não é brincadeira, não. A trave de equilíbrio ali era subir, aí só via as vozinhas. Vozinhas É. porque elas são pequenininhas, gente. Uhum. Vai, fulana! É, Você consegue, ciclana! é, Espontâneo. é espontâneo. Mas isso foi, assim, foi ensinado pra Foi elas. ensinado, foi ensinado. A gente ensina nas aulas, né, para que elas torçam uma pelas outras, para que elas deem força. Afinal, elas treinam juntas, elas aprendem tudo juntas. E elas vão estar ali passando por aquele momento que é um momento de tensão e nervosismo e expectativas altas delas também, né? Então elas estão ali juntas. Então você tem que estar uma do lado da outra apoiando, independente da competição que está acontecendo, porque muitas das vezes elas estão competindo umas contra as outras. Verdade. Olha, eu não pensei nisso lá na hora, é verdade. Teve até Sim. premiação. Sim. E isso Oh, é competição saudável, né? É você torcer para que o seu adversário faça o melhor dele, para que você faça o seu melhor também. E é de fato, literalmente, aquela frase, né? Que vença o melhor. Aí é que é uma competição gostosa, quando todo mundo acerta e de fato venceu quem foi melhor naquele dia. Né? E não assim, eu venci porque a minha amiga caiu, eu venci porque ela não acertou. É muito mais gostoso você vencer quando todo mundo acerta, né? Então. É muito sobre isso, é você torcer pelo o acerto da outra, para que a outra também se saia bem, para que ninguém saia triste. Porque quando você deu o seu melhor, você fez o seu máximo, se isso se deixou em primeiro ou se te deixou em último, cara, você é uma campeã. Você fez o que você dava conta de fazer, o que você se planejou, o que você treinou para fazer. Não tem como você exigir mais. A medalha, ela é só uma consequência, né? O que importa é a criança sair dali com o sentimento, eu fiz a melhor série que eu podia. Às vezes você vê uma ginasta, ela pode cair e até ficar em primeiro lugar, né? É raro, mas pode acontecer. E assim a ginasta não sai satisfeita. Porque ela sabe assim, não, mas eu caí, eu não queria ter caído. Porque às vezes ela sabe que ela não caía naquele exercício, ela treina, ela não cai. Mas chegou ali na hora do nervosismo e caiu. Mesmo assim ganhou.
ainda fica aquele sentimento, assim, de que tá faltando alguma coisa, sabe? Você não fica 100% completa, porque você sabe que você não deu o seu melhor. Então, o importante da competição, eu falo isso muito para as minhas ginastas, a competição é você com você mesma. Compita com você, não compita com suas adversárias. Não olhe pro lado. Pense em você, nas suas séries. A competição é 1 para 1. Karina, você entende na ginástica olímpica e o trabalho que vocês fazem ali, que tem as competições, tem o dia a dia, vocês entendem como espaço também de autoconhecimento? Eu vou explicar por que da minha pergunta. Porque a partir do momento que, na minha percepção, tá? Eu quero que você traga a tua posição, até me corrigindo se for necessário, mas na minha percepção, até pela tua fala, eu tô ali fazendo uma atividade física, né? E ali eu começo a perceber em que nível que eu tô. Se eu percebo o nível que eu tô e de repente na hora da entrega eu não entreguei tudo, eu sei, eu podia ter entregado mais, não porque eu acho que eu podia entregar mais, porque eu sei do tanto que eu sou boa nisso daqui ou do tanto que eu ainda preciso melhorar. Isso é um autoconhecimento. Aquele, o T. Harv Eker, que escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele tem uma fala interessante, tem várias falas interessantes, mas uma delas, que ele diz assim, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, minha pergunta é, se nesse momento, e eu tô perguntando também para uma ginasta, né, porque você esteve nessa jornada por muito tempo, naquele momento ali, essa autopercepção, poder se olhar, se analisar e entender o quão bom, ou o quanto que você precisa se desenvolver ainda, se você consegue levar isso para outras áreas da tua vida, para você também não ser muitas vezes, injusto com você, que é o que acontece com muita gente, e ao mesmo tempo também, no momento que você não foi bem, você saber para a próxima eu posso melhorar. E quando você for bem, você poder celebrar com você mesmo, que tudo isso é muito saudável emocionalmente falando. Me fala um pouquinho. Bom, nossa, você mexeu num ponto... Fiz uma pergunta grande danada, né, meu Deus. Mas foi muito legal tudo que você falou, porque... e tem a ver com o tema de hoje que eu te trago, que é do perfeccionismo, porque o perfeccionismo, para você deixar de lado o perfeccionismo, você tem que estar disposto a estar vulnerável aos erros e aceitar os erros. Repete essa fala sua, por gentileza. Eu tenho que estar disposto a estar vulnerável para aceitar os meus erros e as minhas fraquezas. Muito bom. O ser humano, naturalmente, ele não é disposto, ele não está disposto a mostrar as suas fraquezas, a mostrar a sua vulnerabilidade, até porque a gente vive uma sociedade que cobra muito, né, de todo mundo. E cobra um perfeccionismo, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter uma vida perfeita, um trabalho perfeito, assim, no caso da mulher, né, você tem que ser mãe, esposa, proprietária e filha, e num nível de perfeição, assim, né? E hoje com o Instagram, que você fica ali vendo aquela vida perfeita. Então hoje tem uma áurea, assim, de ser perfeito. E eu falo, gente, o ser humano, ele não é perfeito por natureza. E não vai ser, por mais que você busque. Então, a ginástica, ela vem porque ela mostra a vulnerabilidade da ginasta. Ela tem que estar disposta a aceitar a sua vulnerabilidade e entender as suas fraquezas. Que é isso aí que a gente estava falando. Eu posso treinar muito e na hora errar. E aí tudo bem. Eu sabia que eu poderia ter feito melhor. Como que eu faço para fazer melhor da próxima vez? Eu vou treinar mais? Pode ser que eu precise de mais treino, pode ser que eu precise de mais competição, porque às vezes a menina treina super bem, mas chega na hora da competição, fica nervosa e cai. É o emocional que tá atrapalhando. Isso, então ela precisa ter mais experiências competitivas para que ela se acostume com aquele ambiente e diminua a probabilidade de errar. Mas ainda assim existe uma alta probabilidade e a ginasta tem que aceitar isso. Mas tá muito claro aí o autoconhecimento, né? Não é treino. Ou seja, eu tô sabendo onde é que tá o meu calo, vamos dizer assim. Muitas vezes não é técnico mais, é emocional, né? Ontem eu tava com algumas ginastas e a gente tava conversando sobre isso. Eu até falei assim com elas brincando, eu falei, eu vou fazer uma camiseta pra vocês escrito assim, eu sei errar. Porque tinha uma lá que não tava aceitando um erro que ela tinha cometido. E aí eu parei pra conversar com elas, eu falei, meninas, a gente tem que saber que o erro pode acontecer. E eu não posso me desestruturar emocionalmente por causa disso, eu tenho que estar preparada. Eu sei que eu posso errar. Eu quero errar? Não. Eu estou treinando para errar? Não. Eu vou treinar para errar? Não. Mas o erro pode acontecer? Pode. E se ele acontecer, o que eu vou fazer? Respira fundo, sobe no aparelho e continua fazendo.
Que horas que eu vou chorar? Posso chorar? Posso chorar, tenho direito a ficar triste, né? Treinei muito, tava acertando. Poxa, tia, não queria errar, eu nunca erro. Mas errou. Mas não é ali não é a hora de você chorar, de você se entregar, porque tem um monte de competição ainda pra acontecer, né? A gente tava falando sobre competição, que às vezes elas entram no primeiro aparelho, estão nervosas, erram. Aí já começa a chorar, já desestabiliza emocionalmente, aí quer fazer o resto de qualquer jeito, porque ficou com raiva, porque Tá. errou. Tá, mas olha, presta atenção nessa fala aqui, pessoal. Querem fazer o resto de qualquer jeito, ou seja, desiste. Desiste, entrega. Que é muito comum, né? Na hora que uma coisa não dá certo, a nossa tendência, Aham. é quase que uma tendência natural nossa, quer saber, É. eu vou usar uma palavra mediana, vai, dane-se isso daqui, Aham, né? Você aham. pensou naquela outra, né? Dane-se isso daqui. É. Você ensina a não fazer isso, Karina. Não pode. Eu tava falando até com uma delas que aconteceu lá no de inverno. Foi o primeiro aparelho, foi trave. Então entra, a menina já tá toda nervosa, pega o primeiro aparelho, trave. Aquele que você tava olhando assim de frente, que você conseguiu ver direitinho Aham. a largura, né? Pessoal, eu acho que eu não consigo subir naquele trem, não. E aí ela caiu. E aí foi pro segundo aparelho, aí chegou lá, tava no aquecimento, tava chorando. Aí eu vi ela chorando, fui lá conversar com ela. E eu falei, não entrega a competição acabou de começar. Tem mais 3 aparelhos, você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. As próprias adversárias podem errar, tem muita coisa em jogo. Falei, não pode entregar. E ontem que eu falei com elas foi exatamente sobre isso. Vamos lá, se você cai no primeiro aparelho, e aí você entrega as pontas e compete de qualquer jeito os outros 3. E às vezes vem a sua adversária ali, competiu, fez direitinho o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto, quando a competição tá acabando, ela vai e cai. As 2 caíram. Quem vai ganhar? Quem caiu e fez tudo bem feito mesmo assim? Ou quem caiu e fez tudo de qualquer jeito? Quem caiu e fez tudo bem feito. Eu falei, então você não pode entregar. Que horas que vocês vão chorar? As tristezas, né? Em casa. Chegou em casa, aí tudo bem, assiste o vídeo, olha, não, eu errei, não queria ter errado, era pra eu ter botado mais força, era pra eu ter botado menos força, aí vai analisar o que de fato aconteceu. Mas ali, o erro não pode abalar. Essas meninas que você estava conversando, elas têm que idade? 9, 10 anos. Olha. Pessoal, não sei se vocês estão entendendo a preciosidade disso. A gente conversa com muita gente aqui, né, Karina? Uhum. Mas eu já tive conversando com pessoas que preparam estudantes, ou até pessoas que estão se preparando para um concurso público ou para um vestibular. Tem alguns cursos que são super desafiadores, como medicina. Se você fazer, sei lá, direito na UNB também é super desafiador, e vários outros. Uhum. Concurso público nem se fala. E é uma das coisas que eles trazem. Eles falam assim, ó, procura a matéria que você mais tem domínio. Uhum. E aí fala assim, se você pegar uma pergunta ali que você não tá conseguindo responder de primeiro, já pula ela, depois você volta. Uhum. Porque o que ele tá preocupado? Que a primeira você já não se frustre. A gente tá falando de uma pessoa que tá tendo que ensinar isso para pessoas de 20, 30, 40 anos de idade. Uhum. Sendo que as suas meninas com 9, 10 anos já estão aprendendo. Isso faz um diferencial gigantesco. Sim, faz um diferencial. Essa mesmo tava, assim, desmoronando em lágrimas, né? Porque não tava conseguindo fazer o movimento. No instantinho ela foi parando, porque ela foi entendendo. E eu falei, gente, errar é normal e vai acontecer. Eu não posso prometer pra vocês que vocês não vão errar. Olha o que a Camila falou aqui. Camila é da sua equipe, né? Uhum. A Camila mandou aqui assim, ó. Primeiro ela botou, me senti criança de novo no gym, que é o gym inverno, né? Isso. E ela falou uma coisa interessante, perfeccionismo é defesa. É defesa. É não permitir aquilo que você falou da questão da Que a vulnerabilidade. vulnerabilidade apareça. É você se esconder. Deixa eu esconder aqui minha fraqueza, isso aqui eu não sou boa, deixa eu esconder, não quero que ninguém perceba. E quando você começa a aceitar isso, de fato, não, eu sou um ser vulnerável, eu tenho fraquezas, eu, Karina, tenho qualidades e defeitos, forças e fraquezas, um monte. E se eu ficasse escondendo isso não me permitia crescer, né? E eu aprendi isso também, tá, Léo? Eu passei por um processo também que me ensinou muito disso, a aceitar o meu não perfeccionismo, porque se eu tivesse buscando perfeccionismo até hoje, eu não estava fazendo o que eu tô fazendo, eu já tinha parado. Eu já tinha desistido, porque não dá pra ser perfeito. Não dá pra ser perfeito. É perfeito essa palavra. Eu odeio essa colocação, eu odeio esse termo de perfeição, porque eu acho que ele tem uma carga, um peso muito grande. Mas agora ela coube muito bem. Porque realmente isso, não dá pra você ser perfeito. A gente lida com muita gente, com muita coisa, e por mais que você
faça, que você trabalhe, eu vou preparar aqui, acolá. De repente você faz uma pesquisa, né, Hoje a gente tava olhando a pesquisa do de inverno, né, que a gente faz pesquisa depois com os nossos pais pra saber o que eles acharam e tal. E aí vem algumas coisas, assim, né, e a gente fala, nossa, olha só, né, às vezes você acha que foi muito bem, aí vem uma coisa, mas podia ter isso, podia ter aquilo outro. Então, assim, se você não tiver habilidades pra aceitar esse tipo de coisa, você fica doido. Você pira, não aguenta. Então, eu falo, cara, eu sou um ser vulnerável, eu sou a pessoa que eu não tenho problema nenhum em admitir minhas fraquezas. Eu falo assim, cara, desculpa, errei mesmo, meu time errou, fizemos errado, mas a gente já reavaliou, a gente já estudou e nananã. Mas eu também sou do tipo assim, errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Eu falo, eu não aceito errar duas vezes pelo mesmo motivo. Mas o erro faz parte, né? Eu tava assistindo uma outra pesquisa da Brené Brown, que eu tava lendo algumas coisas pra falar sobre esse tema, que ela tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Sim, que é bem conhecido. Inclusive, quem nunca leu, vale a pena, hein, pessoal? E é um livro, assim, que mudou muito a minha vida e a minha perspectiva, assim, das coisas. Vamos só repetir o nome do livro pro pessoal pegar aqui? A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. E ela tava falando ali que ela fez um estudo em algumas grandes empresas, e as grandes empresas só contratam pessoas que já falharam, que já tiveram erros de mais de $1 milhão. Olha só. Por quê? Porque aquela pessoa que já errou nessa proporção, ela aprendeu tanto e ela não vai ter medo de errar. Porque é melhor você trabalhar com pessoas que não têm medo de errar e que aprendem com seus erros, do que aquelas pessoas, assim, que têm medo de errar. Porque quem tem medo de errar não faz. Tá fechado naquela caixinha ali. Não Você cria... fica planejando a perfeição, não tá disposto a errar e às vezes não chega nem a tentar. Porque quer tanto a coisa perfeita que não executa. E vive postergando. Joga pra depois, pra depois. Isso. Vamos esperar um pouquinho mais. Isso, os procrastinadores, né, são pessoas, geralmente, são muito perfeccionistas, que querem a perfeição ali e aí vai empurrando, enquanto não tiver perfeito eu não faço e acaba que não vai fazer nunca. Né, então... Tá em todas as áreas, né? A questão Muito do perfeccionismo. A Lucinete? Lucinete Lucinete. Oliveira, querida, aqui também falando, né? O de inverno foi emocionante demais. Botou uns coraçõezinhos aqui. Para os professores também, imagino que mexa muito. E essa questão da vulnerabilidade também vem à tona em relação a eles, né? Sim. Porque fruto do trabalho deles... É aquilo que as meninas acabam entregando, tanto a parte emocional quanto a parte física, técnica. Como é que é isso com a tua equipe? Pós um evento onde eles também confrontam as próprias frustrações e as alegrias. Como é que é? É muito legal, é um momento muito legal, porque é muito aprendizado, sabe, Léo? Primeiro que você tem o pai ali na sua frente, dentro do ginásio. Geralmente o pai tá lá na recepção, não tá tão pertinho. Então o pai tá ali, vendo a sua criança. E você, como treinador, você tem uma expectativa que a sua criança acerte também. Então, do mesmo jeito que a criança, ela chora ali quando ela cai, você, treinador, também fala assim, não acredito que caiu. Você sofre, mas você tem que manter a compostura, né? Não, tá lindo, tá maravilhoso, vamos treinar mais, não, porque faz parte. Mas a gente sofre também, a gente também chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e às vezes chora. Né? Ai, não era pra ter errado, podia ter feito mais isso, podia ter feito educativo assim, podia ter preparado ela assim, podia ter preparado assado, porque sempre você vai poder fazer mais. E você olhar a situação depois que ela aconteceu, é muito mais fácil você analisar. Né? Às vezes, as emoções começam a arrefecer. Isso, e aí você começa a pensar no que você poderia ter feito, no que você pode fazer agora de melhor, né? E antes você tá naquele momento ali na expectativa e às vezes a sua mente nem visualiza o que pode acontecer. Porque a gente também tenta preparar as crianças pra tudo. Só que você não consegue preparar pra tudo. Tem coisas que acontecem ali que não tem como ter planejamento nenhum. Então, e o treinador tem que estar ali. Você tem que ter seu suporte da criança. Você não pode desmoronar. De jeito nenhum. Por mais triste que você esteja, você não pode desmoronar. Você tem que ser ali suporte. Vamos pra cima, vamos continuar. A competição não acabou. Então é isso, e aí você vê ginastas às vezes de outros treinadores também, então você começa a analisar o seu próprio trabalho. Poxa, olha lá, a menina do outro treinador, tá bonita, tá assim, tá limpa, tá esticada, acertou tudo, olha a coreografia, olha não sei o quê. Então é um momento de muito autoconhecimento e muito autoanálise. E sem contar que a gente tira eles da zona de conforto também, né? A gente coloca eles ali
Tem alguns momentos do Ginverno que eles são tipo oradores da turma, que eles têm que fazer discurso, se apresentar para os pais. E às vezes eles são tímidos também, não estão acostumados com essa exposição. Então é igual a ginasta. A ginasta tem que entrar ali no solo para se apresentar sozinha. E a hora também que o professor tem que fazer o discurso, apresentar as crianças. Então é bem legal, sabe? É um momento de aprendizado para todo mundo. Essa outra parte do perfeccionismo que eu acho interessante nessa fala é porque às vezes essa fala do perfeccionismo também às vezes esconde uma certa arrogância, Uhum, né? Não, só quando eu estiver bom demais, às vezes tem uma certa arrogância aí e quando a gente fala de arrogância, tem uma questão às vezes de você não aceitar uma posição de aprendiz. uhum, E talvez seja um dos fatores que eu mais gosto em atividades coletivas, uhum, que é a posição do professor, ou do mestre, ou do treinador. uhum, Que é quando eu também sou educado, que eu posso ter um treinador. A uhum, gente vê hoje, existe uma crescente, já tem muito tempo, mas existe uma crescente de mentorias no âmbito profissional, né? De uhum, mentorias, uhum, de consultores, ou até de coaches e tudo mais. É muito bacana, porque você se abre a um uhum. processo de estar constantemente aprendendo. Aí tem aquela fala muito de inglês, o lifelong learning, né? Aham. Essa é uma parte interessante também. Como é que foi para você ali experimentar na parte esportiva essa questão de você ter um treinador? E Uhum, eu sei que você tem alguns treinadores hoje, profissionalmente falando, como uhum, empresária. Como aham. é que foi essa transição para ti? Eu particularmente, eu acredito que isso veio da ginástica. Eu sou acostumada com isso. Até alguém ali, um mentor, alguém pra você, ai, me ajuda aqui. Deixa eu expor isso aqui pra você. O que que você faria? Como que eu devo agir? Então, eu sou acostumada com isso, a ter alguém pra. É quase como se fosse um ombro amigo, né? Ok. Hoje eu tenho vários ombros profissionais, né? Que a gente recorre, porque o mundo do empreendedorismo ele é um pouco solitário, né? Bem solitário. E quando você tá ali numa posição de um CEO, você fica muito sozinho, né? Porque tá sempre você em cima. Às vezes eu falo assim, não, gente, me fala aí o que que eu tenho que fazer, eu quero ser mandada. Eu não quero mais dar a última palavra. Não, É, esses momentos existem, é verdadeiro, viu, pessoal? É muito. aham. Tem hora que você fala assim, não, pelo amor de Deus, assina minha carteira. Me tira um pouquinho da responsabilidade de ter que pensar tudo, de ter que bater o martelo em tudo. Então, eu gosto de estar numa posição que eu tenho alguém maior, alguém pra poder me ajudar, alguém pra poder me ensinar. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, eu gosto de aprender sobre tudo quanto é assunto. Eu gosto muito de estudar. E então, eu, o máximo que eu puder estar cercada de pessoas melhores do que eu, melhor, E aí né? volta a questão da vulnerabilidade, né? Porque na hora que eu tô diante de um mentor, Aham. quanto mais eu me permitir ser vulnerável ali, mais eu cresço, né? Mais você cresce, porque aí você abre as suas fraquezas e aí é onde o mentor vai vir. Faz assim, faz assado, tenta aqui, tenta isso, tenta aquilo. Então você tem que estar disposto a mostrar a vulnerabilidade. Se eu vou para uma mentoria dessa e não quero falar os problemas que eu tenho na minha empresa, o que que eu vou aprender lá? Né? Então você tem que realmente estar disposto ali, literalmente dar a cara a tapa, né? Karina, me fala em relação aos pais. Uhum. Esse perfeccionismo. É interessante, né, pessoal? Então é interessante porque a gente pega assim. Tá falando do perfeccionismo, então aproveitando o evento que você teve lá, que foi o Gin Inverno, né? Aham. A gente tá falando das meninas, estamos falando dos professores, aí fala um pouco de você, porque você é a gestora do todo. Como é Uhum. que envolve todo mundo? Como é que é em relação aos pais? Uhum. Porque às vezes os pais têm essa cobrança também, Tem, né? tem. Eu acho que tô precisando trazer mais minha filha. Aham. Como é que eles lidam também com a Aham. vulnerabilidade que vem à tona, Uhum. né? E também com as alegrias e com as conquistas que vêm à tona naquele momento Uhum. ali de tanta exposição e que mexe tanto emocionalmente com eles. Uhum. A grande maioria, pelo menos, não demonstra, né? Demonstra que tá muito feliz, que aceita, é bem tranquilo. Mas a gente tem alguns casos de pais que demonstram. Ali no próprio de inverno, a gente teve situações de pais que não ficaram satisfeitos com o resultado das suas filhas, aí questiona a arbitragem, questiona várias outras coisas. É, tem pais que às vezes questionam o treinador, né? A gente tem alguns pais também que às vezes eu preciso pedir ajuda do psicólogo para dar uma intervida, porque o pai quer saber o que que eu faço para ajudar minha filha a melhorar neste exercício. Traz ela para ginástica, não tem que fazer nada em casa. Quer comprar colchão, quer comprar aparelho, quer fazer isso. Ah, posso botar ela para treinar mais e leva para não sei aonde. Gente, calma. E
isso sempre reflete na criança, Olha que Léo. interessante. Sempre. Respeitar os sempre. processos é importante. Isso. Respeitar E o tempo. Sim. E às vezes o pai tem uma expectativa muito alta, né? Ele Sim, quer atender sim. uma expectativa que é dele, às vezes não é da criança, Uhum. ou a dele tá mais alta que a da criança e até mais alta, por incrível que pareça, mais alta que a nossa. Ok. Então, às vezes tem uma dificuldade também de aceitação da realidade, da condição da filha dele. Às vezes faz muita comparação, porque pode estar numa turma que tem menina muito talentosa e é uma menina mais mediana, então porque quer que a menina chegue no patamar da outra. E nem tudo é esforço na ginástica. Tem muita coisa que é natural da criança, que é biotipo, já vem com ela, que não é treinável. Por mais que você treine, a criança vai melhorar, mas ela, com o máximo de treino que você der, ela ainda não vai conseguir chegar na outra, porque a outra tem já alguma coisa que ela nasceu naturalmente com aquilo, um biotipo que favorece muito. Então é muito difícil você competir com isso, sabe? E às vezes a gente tem alguns pais que têm dificuldade de aceitação e acaba trazendo uma carga de pressão para a filha dele, no caso, muito grande, né? E aí, às vezes, você vai até perder a ginástica. Às vezes, a gente nem vai conseguir tirar o que ela poderia tirar de fato, de resultado, porque ela não vai aguentar o processo. No meio do caminho, ela vai desistir. Você tem algum caso assim, por exemplo, sei lá, começou uma turminha, Uhum. várias meninas novas, de repente algumas começaram a despontar e de repente uma ou duas ali, o negócio não vai. De repente, em algum momento, demorou, mas de repente deu uma virada tão espetacular que você falou, poxa, nem eu esperava que chegasse nesse ponto. Uhum. Acontece casos assim? Acontece. Eu tive uma grande ginasta, a minha primeira grande ginasta, na verdade. Eu lembro disso até hoje. Eu falo, é a Maria Júlia. Ela treinou 5 anos no Flamengo. Quando a Maria Júlia começou comigo, eu não tinha percebido tudo que a Maria Júlia era. Lógico que na época eu era bem menos experiente. Ok. Mas, assim, o primeiro ano a Maria Júlia era ali, ela fazia ginástica, mas ela era morna. No segundo ano, ela tinha 8 anos. Quando no segundo ano ela fez 9, aí ela começou a despertar. O ano que ela fez 10, ela virou uma chave e começou a treinar assim monstruosamente. Eu falei, gente, No terceiro ano dela. no terceiro ano, como que essa ginasta estava aqui e eu não tinha percebido? Então, pode acontecer sim. Tem ginastas que têm muito potencial físico, mas às vezes não tem maturidade ainda. Hoje a gente tem uma menininha lá no nosso grupo que é um talento, muito talentosa. E eu até tava conversando com a mãe dela outro dia. Mas por que a gente não acelera ela? Por que a gente não acelera ela? Eu falei, ela não tem maturidade emocional pra gente acelerar. Se a gente acelerar ela agora, a gente vai perder. Olha só. Olha como Porque é que é não importante respeitar adianta. o tempo. Tem criança que não tem maturidade e o esporte é precoce. Essa maturidade que você tá falando é maturidade emocional. Emocional. Física, a menina é maravilhosa. Olha que Mas ela é interessante muito imatura, Léo. Aí a gente pensa assim, hoje ela treina 3 vezes na semana. Ok. A gente poderia colocar ela pra treinar 5. Mas a gente tá com medo, porque a gente fala assim, cara, não tá pronta ainda. Uma sobrecarga física pode trazer prejuízo emocional pra ela. E Que aí a cuidado, gente hein, não vai Karina? conseguir tirar dela o que ela tem pra entregar. E Olha- aí você tem que conversar com a mãe e falar assim, calma, a gente vai subir. Mas na hora que for o momento certo, que a gente identificar que ela aguenta. Gente, ó, pessoal, esse parênteses aqui é meu. Karina, me dá licença aqui. Ó, pessoal, você tá acompanhando aqui o programa, você sabe que a gente fala de business o tempo inteiro. Vocês estão entendendo que o que a Karina tá falando aqui, imediatamente pro negócio dela é negativo? Uhum. Porque na hora que a mãe chega ali e fala, não, vamos botar logo 5 dias, é mais grana entrando, Sim, né? Porra, é hora de brilhar o olho. Opa, tá entrando dinheiro aí, deixa pessoal. eu treinar. É agora que a gente vai bater a meta do mês. É. Mas mesmo assim, esse cuidado, esse zelo pra não perder É. a excelência que tá sendo construída ali. Isso, porque nessa é um construção. processo de longo prazo. A gente não tá falando isso pro mês que vem, pra 2 meses. A gente tá pensando numa menina que vai ter uma carreira aí de 8 a 10 anos. Tá, Então, agora, pra que eu vou acelerar isso aqui agora? Pode ser que ela não chegue em dezembro. tá, gente, preciso fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que aí entra um grande diferencial de vocês como escola, né? Uhum, Quando as pessoas vão até ali a Karina Carvalho, a escola, uhum, e aí se depara com uma cultura que vem que é sua, né? uhum, Porque a cultura de uma empresa, pessoal, é o que transborda do dono. uhum. Então, vem de uma cultura que é própria sua, de alguém que vivenciou a ginástica, vivenciou esse frio na barriga, essa tensão, essa ansiedade, que Uhum. vivenciou uma competição, que chorou e se alegrou tantas vezes.
E isso acaba fazendo uma diferença muito grande, porque não é só algo que você ouviu falar, você viveu aquilo ali. Sim. Eu imagino que sim. faça uma grande diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente perde muitos alunos, Léo. Principalmente no alto rendimento. Porque, às vezes, o pai, ele quer. Não, eu quero que treine, eu quero que vá pra equipe, não, mas a gente não coloca. Eu não coloco. As meninas Tem que pai que entram... tira. Tira, leva pra outro clube, às vezes. Ah, eu vou levar pra outro lugar. Paciência, aqui a gente não vai fazer. E eu falo pra eles, as meninas que entram pra equipe, eu falo pra eles, gente, eu não tô aqui pra desperdiçar o tempo e o dinheiro de vocês. Eu não vou fazer vocês virem aqui, trazerem as suas filhas, deixarem 4 horas aqui comigo, de segunda a sábado, se não for pra fazer alguma coisa direito. Eu não tô brincando. Entende? E às vezes até eles ficam assim, porque eles não esperam esse tipo de resposta. Então não é, eu quero que a minha filha seja da equipe. Não vou colocar. Porque não adianta eu colocar. Às vezes ela não vai responder. Tem criança que não tem o perfil, não vai, nem físico, nem emocional, não vai responder. Mas coloca pra treinar todos os dias. Não vai responder. Ela vai melhorar? Vai melhorar. Porque sempre tem o que você melhorar. Mas não naquele ponto que a gente precisa. Entende? Porque ginástica de alto rendimento é um patamar muito elevado. Então, tem meninas que nem se você colocar para treinar muitas horas, elas vão conseguir desenvolver as habilidades que a gente precisa para estar dentro daquele nível. E nem todo mundo tá pronto para ouvir isso, né? Ouvir um não. Às vezes... um não. É uma negativa. Né? Mas tô pagando, A gente tá quase fechando aqui, Karina, mas a Karina é muito preciosa. Karina, me conta aqui, quando você fala de maturidade emocional, a gente consegue traduzir para as pessoas um pouquinho, para quem de repente não está percebendo, não está conseguindo compreender, como é que é essa maturidade emocional e como construir essa maturidade emocional? Nós estamos falando de uma menina de 9 anos, que vai fazer 9 anos esse ano, ela tem 8. E ela é criança, bebezona, ela vai ali pra ginástica, é brincadeira pra ela. Ela gosta, ela fica ali 4 horas, 3 vezes na semana, 12 horas, mas ainda assim é brincadeira. Quando você passa para mais horas, você começa a ter uma seriedade, o treino vai ser um pouco mais sério, você não pode ficar ali brincando, você tem que estar na fila, em silêncio, quietinha, prestando atenção. A criança tem que estar disposta a treinar, porque a ginástica, né, a questão do perfeccionismo, ela tem uma coisa que assim, você busca uma perfeição, é um esporte que você busca a perfeição, mas essa perfeição, ela é praticamente inatingível. E ao mesmo tempo que você busca a perfeição, você tem que aceitar que você é um ser não perfeito. Porque você trabalha ali o tempo inteiro, dentro do treino, falando sobre as imperfeições do exercício. Melhora aqui, estica mais aqui, encaixa mais aqui, chuta mais um pouco. Você tá sempre falando das imperfeições. Então, você está sempre buscando a perfeição, mas ao mesmo tempo você não pode ser um perfeccionista. Porque o perfeccionismo, ele impede o crescimento, ele impede o aprendizado, ele atrapalha e ele faz com que a pessoa desista no meio do caminho. Então, uma criança dessa, se você começa a colocar ela sobre uma pressão dessa, ou um tipo de treino diferente, ela não está preparada. Ela vê a ginástica como uma diversão ainda, como uma brincadeira. Ela não entendeu que vai fazer aquilo naquele grau de seriedade. Então, quando você vira a chave, a aula pode ficar chata para ela. Não, agora não tá mais legal. Olha Porque agora eu só. não posso mais brincar, agora tudo é muito sério, agora, não, sabe, o treinador é um pouco mais rígido, mais exigente. Acabou a brincadeira. Virou trabalho. Exatamente. E aí a criança não tá pronta. E alto rendimento é isso, né? Alto rendimento é a hora que eu vou virar pro trabalho. Tem que saber se a criança tá preparada para isso. Então tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter muito cuidado. Tem crianças não, tem crianças que, às vezes você pega uma menina de 7 anos que ela você fala assim, meu Deus, é uma menina de 12 num corpo de 7. Não é uma questão de idade. Não. Às vezes não. Você tem crianças de 7 anos que uma é totalmente diferente da outra. A gente tem meninas lá de 10 anos que é uma totalmente diferente da outra. Claro que quanto mais idade cronológica, naturalmente, elas têm uma maturidade emocional e física totalmente diferente. Mas você vê, dentre meninas da mesma idade, comportamentos totalmente diferentes. Tá pegando aí, pessoal. É muito diferente você ter um aluno, teu filho ser mais um número ali no meio de tantas crianças. A gente tá falando de 4 unidades aqui em Brasília. Você vê como é que o trabalho ele é personalizado. É um sonho isso daí, um sonho. Fica uma dica aqui para as escolas, vocês deviam ter todas ginásticas artísticas ou algum tipo de esporte com muita dedicação. E a gente vê o tanto, por que os Estados Unidos, por exemplo, se destaca tanto a nível mundial.
Porque uma das coisas que eles trabalham muito bem é que essa questão esportiva. Sim. E a gente tá entendendo alguns detalhes aqui muito interessantes. A cultura esportiva lá é muito forte. E é entendida, né? Os pais entendem isso aí, eles investem nisso. Então, é totalmente diferente. E acaba que resulta e vai refletir em vários aspectos ali do país, né? O país que está em crescimento constante. É bem legal. Eu acho que tem tudo a ver. Lá é incomparável, né? Lá é incomparável. Incomparável. Adorei essa conversa. Eu também. Ó, manda um abraço no filhote. Conheci o filhote, o maridão. Tinha uma senhora lá que chamando seu filho de vovô. É sua mãe ou sua sogra? Minha mãe. Conheci Minha a mãe. mãe. Conheci, eu só vi a mãe. Mas o maridão e o filhote estavam lá. Isso. A vovó tava lá no dia cuidando. Aquele carinha ali, com certeza, né? Será que ele vai escapar? Ah, se bem que o maridão quer futebol, né? O pai tá investindo dedicado. pesado, assim. Lá em casa tem acho que umas 5 bolas. Tudo ele chuta, é gol, gol, gol pra todo lado. Mas quando acabou a competição lá, ele desceu, aí era cambalhota em tudo quanto era colchão. Eu falei assim, não sei não. E ele vai ser pequenininho, porque a mãe não é muito alta, nem o pai. Eu falei, então ele vai dar pros dois, deixa ele escolher. Karina, vamos convidar o pessoal para poder conhecer as escolas. Um evento como esse não era aberto ao público, só para os pais, né? Uhum. Você tem algum evento que acontece que é aberto ao público? Olha, aproveitando nesse final de semana, neste agora, a gente vai ter uma competição que é organizada pela Federação Brasiliense de Ginástica, então vão estar presentes todas as academias de ginástica de Brasília. É uma competição, é a segunda mais forte que a gente tem na cidade, então vão estar as ginastas de alto rendimento aí de todos os clubes. Nós estamos indo com 170 ginastas que estão treinando aí muito para participar. A competição vai ser sábado o dia todo, manhã e tarde, e domingo pela manhã. Os níveis mais avançados vão acontecer no domingo pela manhã. E essa competição acontece lá dentro do pavilhão de exposições, no Parque da Cidade, que é um centro regional de treinamento que a gente tem. E essa, sim, é aberta ao público. Então, todo mundo que quiser ir lá ver o que tem de melhor da ginástica artística de Brasília, vai ser nesse próximo final de semana. No sábado, a gente tem o nível base 1 e base 2, no sábado o dia inteiro. E no domingo, a gente tem o iniciante, intermediário e avançado. Que legal, pessoal. Então, ali no Parque da Cidade, no pavilhão de exposições, que é gigantesco ali. Mas que imagino que vai ficar lotadíssimo. É lá no finalzinho. Entra no estacionamento e vai até o final. Tá, 170 atletas de vocês. 170 meninas. Pá, vai ser espetacular. Então fica o convite aí, pessoal. Tem algum lugar que as pessoas podem pegar informação ou entram no Instagram de vocês? Como é que é melhor? No nosso Instagram a gente vai postar, mas também da FBG, Federação Brasiliense de Ginástica, eles também postam as informações. FBG. Isso. Muito bem. Karine, e informações da escola? Contatos ou redes sociais? O que a gente pode deixar aqui? Site www.carina com K, Carvalho com C, ga.com.br e o nosso Instagram, Karina Carvalho GA. GA de ginástica artística. Bom demais. Quando é que mudou a nomenclatura, hein? Porque era ginástica olímpica, né? Eu não vou lembrar. Mas já tem um tempinho? Tem um tempinho. Acho que já tem uns 15 anos, talvez. Tinha que mudar, né? Porque não é só olímpica, né? Porque não é a única ginástica olímpica, né? Tem outras modalidades de ginástica que fazem parte das Olimpíadas. Aí foi por isso que mudou o nome. Tá ok. E também não é só olímpica, né? Porque você tem os campeonatos mundiais e tal, não? Mas é porque o nome no início foi relacionado a isso, Entendi. né? Porque era uma ginástica que participava das Olimpíadas. A partir do momento que entraram outras, aí o nome já não fazia mais tanto sentido. Muito bem. Obrigado, filha. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, sou fã dessa menina aqui. Não, Camila e Lucinete. Vamos que vamos, ó. Karina Carvalho na cabeça. Pessoal, a gente já vai embora, acabando o programa aqui de hoje. Amanhã é quinta-feira. A gente tá aqui a partir das 11h30 da manhã. Te espero aqui pontualmente. Fique com Deus. Uma quarta-feira maravilhosa. Valeu demais. Obrigado, Karina. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www.youtube.com/Doses Milionárias. Até o próximo programa.